Salve, salve a todos, Giro Futebol na área para mais um vídeo nessa quarta-feira de cinzas aqui para quem gosta de futebol. Vamos falar e fazer um resumo principalmente sobre a parte da reta final dos estaduais. Então deixe seu like, se inscreva em nosso canal e deixe seu comentário para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia que passa. O Fluminense conseguiu vencer e golear o Volta Redonda no final de semana por 4-0, inclusive sacramentando a sua ida para a final do Campeonato Carioca. Conseguiu fazer esse papel através do jogo de ida e o grande destaque foi esse jogador aí, o Canóbio, que foi a contratação do Fluminense nessa temporada de 2025, onde ele conseguiu bastante êxito. Inclusive John Arias também é outro jogador que vem se destacando nesse início de temporada, mas isso já não é novidade, porque das últimas duas temporadas o John Arias vem carregando o Fluminense nas costas. Com esse resultado para cima do Volta Redonda, o Fluminense vai apenas cumprir tabela, joga hoje pela Copa do Brasil fora de casa contra o Caxias do Sul, valendo grana e valendo a passagem de fase, um pouco mais de 2 milhões, que é a premiação pela avançar da segunda fase para a terceira fase. E o Fluminense agora com essa vantagem, inclusive o Mano Menezes, técnico do Fluminense, havia colocado isso, que a vantagem dá um certo alívio para a equipe nesse início, para focar nesse jogo do meio de semana contra o próprio Caxias do Sul, que eu citei agora há pouco. É um jogo decisivo, é apenas um jogo único, se empatar vai para os pênaltis. O Caxias do Sul deu muito trabalho para o Internacional, mas mesmo assim sendo eliminado, conseguiu fazer gol no Internacional, uma equipe de primeira divisão junto com o Fluminense. Então o Fluminense, esse respiro, essa goleada no final de semana contra o Volta Redonda ajudou o planejamento. E aí, simplesmente, foco agora na Copa do Brasil para o tricolor das Laranjeiras conseguir a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí a respeito de tudo que a gente vai falar e também não deixe de se inscrever em nosso canal. Memphis Depay mais uma vez resolvendo e o Corinthians vai pegar o Santos na semifinal do Campeonato Paulista. Inclusive esse jogo vai acontecer no domingo. Transmissão da própria Record e a TV aberta vai transmitir tanto o jogo Corinthians e Santos quanto também Palmeiras e São Paulo. Mas o Corinthians tem uma parada muito dura hoje, inclusive enfrentando o Barcelona de Guayaquil fora de casa pela pré-Libertadores, que é a segunda fase. O Corinthians, passando por essa fase, vai ter grandes chances de ir para a fase de grupos da Libertadores. E esse jogo é muito importante, principalmente para o Corinthians estar vivo dentro da competição, para que ele consiga, pelo menos no jogo da volta, semana que vem, conseguir fazer o seu resultado e se classificar para a Libertadores da América. E Memphis Depay é o grande jogador desse início de temporada e vem ajudando dentro de campo a equipe a conseguir as suas vitórias. Agora a gente vai falar pelo outro modo. O Santos, que está altamente confortável, tranquilo, a semana cheia para o Pedro Caixinha trabalhar a equipe, evoluir a equipe principalmente, e após o Santos vencer o Bragantino por 2-0 no final de semana e conseguir a vaga na semifinal quando vai enfrentar o Corinthians, Neymar Júnior e os seus comandados vêm conseguindo contribuir e dar alegria para o torcedor santista nesse início de temporada. Inclusive depois de passagens na Série B do ano passado, o Santos vem tendo um bom início de temporada e muito passa pela liderança e pelo papel técnico que exerce Neymar dentro de campo. O Santos só vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil, então ele está altamente tranquilo aí, enquanto o Corinthians vai pegar viagem, indo para o Equador para pegar o Barcelona e depois voltando para enfrentar o próprio Santos no próprio domingo na sua Arena Neoquímica Arena dentro de casa. Em relação ao Santos, falar que o Pedro Caixinha vem conseguindo evoluir bastante o time, muito por conta desse jogador aí. Neymar vem ajudando tecnicamente muito a equipe. Você vê a evolução do Guilherme, você vê a evolução do Soteldo, até o próprio Tiquinho Soares, que estava um pouco isolado no início do Campeonato Paulista. Hoje ele já tem uma pessoa
que possa exercer esse papel de liderança e ao mesmo tempo de trazer assistências ao centroavante do Santos. E o Santos vem também trabalhando nos bastidores para a reforma de centro de treinamento, reforma do vestiário, isso muito comandado pelo pai do Neymar, em relação a melhorias em centros de treinamento e melhorias na própria estrutura do Santos, onde o presidente Marcelo Teixeira pegou o Santos depois de um longo tempo um pouco escanteado, sucateado, e agora vem trabalhando forte para que isso aconteça, até mesmo para a valorização da marca Santos e também a valorização do Neymar. A princípio tem um contrato até 5 meses, mas a gente vai ver o que vai acontecer no meio do ano. Vamos falar agora de Flamengo e Vasco, e principalmente do Vasco, porque o Vasco irá enfrentar hoje o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, pela segunda fase, no estádio Newton Santos. O Vasco não conseguiu vencer o Flamengo no final de semana pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca e perdeu por 1-0. O Vasco até que jogou em determinados momentos bem, teve uma grande chance clara de gol do Ryan, chutando, o zagueiro Léo Ortiz tirou em cima da linha, mas a parte técnica prevaleceu e o Flamengo conseguiu vencer. Fica a dica que o Carille precisa agora, com as peças, com o material humano que a diretoria deu para ele, que são os pontas, ele conseguir exercer, e no entanto já pensam desse jogo contra o Nova Iguaçu em colocar Nuno Moreira e Lloyd Augusto, que foram as contratações dessa janela e desse mês de fevereiro, já como titulares, até mesmo para eles conseguirem ganhar entrosamento com o restante da equipe. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ativa o sino de notificações, que é importante, e seu comentário aqui para ouvir a sua opinião. O São Paulo teve grandes dificuldades, um jogo de muitos erros, a arbitragem muito duvidosa, mas conseguiu passar pelo Novo Horizontino por 1-0. Inclusive Caleri, numa arrancada impressionante do Lucas Moura, ganhando no corpo do zagueiro um pouco mais alto, Rafael Donato, deu assistência para o Caleri fazer o único gol do São Paulo e fazer a vitória para o São Paulo se classificar para a semifinal, onde vai enfrentar o Palmeiras, que não tomou conhecimento no próprio sábado de Carnaval e venceu o São Bernardo fora de casa por 3-0. São Paulo havia se reclamado a respeito sobre a questão da condição do jogo, que queria mandar o jogo no sábado, mas acontece que vai ter um show de rock no Allianz Parque no sábado e esse jogo foi destinado para segunda-feira. Palmeiras e São Paulo têm uma grande rivalidade, tanto dentro de campo como fora de campo, até porque se dividem praticamente centro de treinamento, e também existe a questão da polêmica da grama sintética, onde Lucas Moura criticou a grama sintética do Palmeiras. Enfim, é um clássico que vai entrar turbulento desde antes da bola rolar e depois também, até porque é jogo único. Quem ganhar se classifica para a final do Paulistão e os dois precisam realmente já dar esse pontapé inicial para começar a temporada de forma benéfica, até principalmente também pela questão que o técnico Zubeldia está muito a perigo no seu cargo como treinador. Esse é o nosso vídeo da quarta-feira de cinzas. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, compartilhe para quem gosta de futebol, quem queira saber das notícias de futebol, e também dá aquela divulgada. Todos os dias iremos fazer vídeos contando tudo sobre o futebol brasileiro e internacional. Um grande abraço, tamo junto.